Olá, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui para darmos sequência, darmos continuidade aos nossos estudos sobre a escatologia. E na última aula nós falamos ali sobre a guerra de Gog e Magog, e estamos aqui adentrando então na questão do último julgamento que haverá para as nações. E esse último julgamento, conhecido na teologia como o julgamento do grande trono branco, tá bom? Antes de darmos sequência, nós precisamos lembrar que nós estamos falando de uma teologia dispensacionalista clássica, né? Pré-tribulacionista e pré-milenista, certo? Na visão pré-milenista e pré-tribulacionista, nós aprendemos que o arrebatamento da igreja vai ser antes da tribulação, ou seja, os crentes em Cristo serão arrebatados e levados para estar com o Senhor, como Paulo ensina em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. No arrebatamento, como nós já estudamos em vídeos anteriores, Jesus virá até as nuvens e a igreja, tanto os que estão vivos quanto aqueles crentes que estão mortos e serão ressuscitados naquela ocasião, subirão juntos para o encontro com o Senhor dos ares. Depois entra o período da tribulação, também que nós já estudamos, um período de 7 anos, e esse período ele é marcado pelo quê? Pelo juízo sobre a terra, e vai terminar com a segunda vinda propriamente dita do Senhor Jesus Cristo, a fase B, ou a segunda fase, como os dispensacionalistas, né, acreditam. Então, o que que acontece? Jesus Cristo, sim, no final da tribulação, vai descer pessoalmente a esse mundo, agora acompanhado pela sua igreja, para que eles possam então derrotar o exército do anticristo, que estará naquela ocasião ali prensando, né, o povo de Israel, e dará sequência então com o início do reino milenar. Depois da derrota do exército do anticristo, Satanás vai ser preso por 1000 anos e Cristo vai governar com justiça e paz, conforme Apocalipse capítulo 20 nos ensina. E então, em seguida, quando terminar o milênio, Satanás vai ser solto novamente. Ele vai voltar a enganar as nações e, consequentemente, será derrotado. Agora, derrotado de forma definitiva. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre, como diz Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10. E aí, então, depois que termina o milênio, depois que termina o julgamento ali de Satanás, começa então o julgamento do grande trono branco. Esse julgamento do grande trono branco vai acontecer depois de tudo isso que nós já estudamos nos vídeos anteriores, marcando então ali o final da história, né, da trajetória humana, da história da humanidade e o início do estado eterno, tá bom? O texto que nós vamos ler, Apocalipse 20, versículos 11 a 15, diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então observe, nos vídeos anteriores nós falamos um pouco sobre essa questão do lago de fogo, que o inferno ele não é o fim. Pelo contrário, o inferno é o começo apenas do sofrimento. Chegamos a afirmar que o inferno é a antessala, ou seja, a sala de espera da condenação eterna, que é ali o lago de fogo e enxofre. Quem serão ali os participantes, então, desse acontecimento que nós acabamos de observar? O evento, irmãos, ele é descrito da seguinte forma: primeiro, nós temos ali um trono branco e o juiz, né? Versículo 11.
Deus, em sua pessoa, é quem vai julgar a humanidade com justiça absoluta. Não é à toa que esse juiz é descrito como o grande trono branco, porque dá a ideia não somente de santidade, mas de justiça. Então, o trono branco ele simboliza o quê? Pureza, simboliza a autoridade do próprio Deus. Deus em pessoa ele estará ali. Naquela ocasião, as pessoas estarão de frente com o próprio juiz, estarão frente a frente com Deus. As pessoas não terão desculpa, não terão como assim se esquivarem de algo que realmente possa cobrir ou acobertar os seus delícias, as suas injustiças e principalmente ali a falta de realmente viver uma vida consagrada ao Senhor. Então, além de Deus como juiz, o que que vai acontecer? Nós estaremos ali tendo os mortos que foram ressuscitados. Esses mortos que foram ressuscitados, irmãos, eles são aqueles desde a criação do mundo até o final do milênio. É o julgamento para todos aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo, para aqueles que rejeitaram a graça divina, para aqueles que viraram as costas para Deus. Então é nessa ocasião que todo perdido vai estar ali de pé frente ao Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que antigamente tinha uma revista, um folheto que mostrava que um dia todo mundo vai estar de frente com Deus, que é juiz, e tinha ali uma ilustração, como que se a nossa vida passasse toda diante de nós. É justamente mais ou menos isso que vai acontecer. Naquela ocasião, todo mundo vai estar frente a frente com o juiz, sendo verdadeiramente ali julgados pelas suas obras, por tudo aquilo que eles fizeram, e principalmente pela rejeição a Deus. Uma vez me perguntaram o seguinte, pastor, mas por que que as pessoas vão precisar desse julgamento se elas já estão perdidas? Irmãos, observem que Deus ele é um juiz justo. E para que a pessoa possa ir consciente ali das suas atitudes, do seu desmerecimento, para que elas possam estar conscientes daquilo que elas recusaram, é preciso então que haja um julgamento e haja uma sentença. E nessa ocasião vai ter esse julgamento e vai ter essa sentença. É como se Deus, como justo juiz, batesse o martelo e dissesse condenado por causa disso e disso e disso. E esses livros que nós vamos observar agora há pouco, eles demonstram verdadeiramente isso, que mostra as obras e a vida das pessoas que recusaram a Deus. Esses mortos ressuscitados, são os perdidos, como nós já vimos, de todas as nações, de todas as épocas, de todas as eras. Eles são ressuscitados no que é chamado de ressurreição dos mortos. É interessante também que nós vamos observar que dois tipos de livros, né? Pelo menos da ideia de no mínimo dois livros aí mencionados, que é o primeiro é o livro das obras, Apocalipse 20 e 12, mostra isso. A ideia é que existem livros e um deles é o livro das obras. É como se Deus estivesse ali abrindo a história da nossa vida e dizendo: olha, você teve a oportunidade de me aceitar. Eu me apresentei para você através da natureza, eu me apresentei a você através da pregação da palavra, eu me apresentei para você através do convite daquele irmãozinho que te convidava para ir para a igreja, eu me apresentei a você através de um folheto que foi apresentado. Ou seja, as pessoas vão estar ali de boca aberta, realmente entendendo por que que elas rejeitaram a Deus, mesmo diante de tantas oportunidades de estarem ali voltando-se para o Senhor. E também tem o livro da vida, que é listado aí em Apocalipse 20 e 15, que mostra, né, que se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse é lançado então no lago de fogo. Ou seja, esse livro da vida é a lista daqueles que foram salvos pela graça de Deus. E confirmando novamente que não está nele, é lançado no lago de fogo. Tá certo, irmãos? Então, observem que o juiz é justo, o juiz ele é santo, o juiz ele é imparcial, o juiz ele vai estar dando a sentença naquela ocasião. E quem vai estar diante do Senhor, nós já vimos todos os perdidos.
O texto nos ensina que o mar entregou os mortos. Talvez você tenha conhecimento de noticiários ou até mesmo a pessoas próximas que sumiram, que morreram afogadas, que sumiram e ninguém mais encontrou. Naquele dia, irmão, no dia do julgamento, todas essas pessoas estarão diante de Deus. Ninguém vai ficar de fora. Não há exceção nessa ocasião. Ninguém vai poder se esconder. Sabe por que ninguém vai poder se esconder? Porque o texto diz que a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. Ou seja, ninguém, absolutamente ninguém, estará fora desse tribunal. Todo mundo vai estar diante de Deus um dia. Alguns para a vida eterna, outros para a perdição eterna. Então, o que que vai acontecer, irmãos? Observe que após isso, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então, aqui nós temos a conclusão do trabalho, ou seja, da função do inferno. Por quê? Porque depois que ele age ali como uma sala de espera, ele então coloca todos diante do Senhor. Para quê? Para que todos possam receber a devida sentença e, após isso, eles são lançados no lago de fogo. Agora sim, lá no lago de fogo, o tormento, o sofrimento é eterno e é a segunda morte, o texto nos diz. E qual vai ser o resultado desse julgamento, irmãos? É o destino ali eterno dos ímpios. Todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Esse é o destino final de Satanás, este é o destino final dos seus anjos, e este é o destino final de todos aqueles que rejeitaram a salvação. Ninguém, meus irmãos, ficará impune. Talvez as pessoas hoje possam ver, poxa, mas aquele cidadão não crê em Deus e ele parece que é mais feliz, ele tem mais coisas, ele não passa necessidade. Mas, irmãos, isso naquele dia não vai adiantar nada. Naquele dia, o que vai valer é o que nós verdadeiramente fizemos, a escolha, a decisão, a oportunidade que nos foi dada, a graça de Deus sendo realmente ali algo existente na nossa vida. É isso que vai realmente influenciar naquele dia. E o que que nós aprendemos com isso tudo, irmãos? Nós aprendemos o seguinte: em relação à justiça de Deus, ninguém vai ser julgado de forma injusta, pois Deus é perfeito em sua avaliação. Lembra? Ele vai avaliar conforme as nossas obras, que estão escritas ali nos seus livros. Observamos também a gravidade do pecado. Como assim? Porque aqueles que rejeitam a graça de Deus, eles vão enfrentar consequências, e essas consequências não são consequências transitórias, passageiras, são consequências eternas. Então é por isso que nós temos que observar que nós temos que plantar tesouros eternos. O Senhor Jesus Cristo nos ensina isso, que nós devemos olhar lá para a eternidade. Então, o que que nós estamos plantando? O que nós estamos plantando para colhermos lá na eternidade? Então, tudo vai depender do que eu faço, tudo vai depender das minhas escolhas no dia de hoje. E como você tem agido, como você tem vivido, você tem realmente procurado servir e agradar, crer em Jesus Cristo acima de tudo como teu Salvador, para que você possa então ter a certeza da salvação? Em relação à certeza da salvação, os próprios salvos em Cristo, eles não precisam ter medo desse julgamento. Por quê? Porque eles já foram justificados. Paulo fala isso lá em Romanos, capítulo 8, que nós somos justificados, que ninguém pode nos acusar, porque é Deus que nos justifica. E, irmãos, nós aprendemos que a escatologia, com todos esses acontecimentos, Deus é tão maravilhoso que tudo isso nos traz um chamado ao arrependimento. A doutrina de escatologia deve levar os crentes a evangelizar com urgência e ensinar, advertir os perdidos sobre a realidade desse juízo aí. Então, essa visão, irmãos, essa posição, ela enfatiza o quê? A separação clara entre os salvos e os perdidos. Jesus ensina que lá no último dia, Deus separará os bodes das ovelhas.
As suas ovelhas estarão de um lado e os bodes estarão do outro lado para a perdição eterna. E a escatologia nos apresenta ali o foco sempre no plano de Deus, para cumprir a história e glorificar o nome de Cristo lá no final. Que Deus nos abençoe, que Deus nos alerte, que Deus nos incentive cada vez mais a buscarmos estudar as doutrinas, no caso aqui a escatologia, para que realmente possamos ter em mente a vontade de Deus sobre o seu povo e a certeza do que acontecerá lá no final, para que possamos descansar também em Cristo. Meus amados, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, que possamos crescer cada vez mais nos estudos. Daremos continuidade ainda. Na próxima aula falaremos um pouco sobre essa questão aí do Lago de Fogo, né? E começando a falar já sobre o estado eterno. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, com seus contatos, na sua rede social. Curta o vídeo também. Curta esse vídeo para que quanto mais você curte, mais o YouTube, né, ele vai poder estar assim espalhando para as pessoas, mais pessoas ouvirem e assistirem. Que Deus abençoe cada uma das suas famílias e possamos sempre manter o foco que é a glória do Senhor. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.